Me parece que Lula vai aproveitar algumas grandes bandeiras ali no G20, como a situação dos países pobres, como tem sido oprimidos pelos países ricos, discurso contra as big techs como as novas vilãs globais, como algumas formas ali de impulsionar, ganhar a opinião pública num duelo principalmente de discurso, de retórica, porque o G20 tem uma dificuldade muito grande de entregar questões concretas, né, de entregar algum acordo. O G20 não tem servido historicamente para isso. Então, me parece que Lula vai tentar transformar o G20 nessa grande plataforma retórica. Missão Brasil Voltou está funcionando? No Terraço Cast de número 416. A vinheta inicial é Daniel Hittner, diretor de jornalismo da CNN, analisando a participação brasileira na presidência do G20. O Brasil tem uma tradição, você vai inventando novas políticas sem avaliar as antigas, sem consertar o que não funciona tão bem. Isso dificulta a gestão da política pública. A avaliação, ela não é só para saber deu certo ou errado, é como é que eu posso fazer melhor. Because what many people don't understand is that monetary policy works with a lag. So whatever we do now is going to have an impact in a few months and sometimes a year or two. And we have to take that in account to decide what we do, how long we hold and what decision we make in due course. Economia, política, mercados e o que for relevante do Brasil e do mundo. Isso é Terraço Cast. Fala pessoal, tudo bem? Caio Augusto aqui falando da noite de 26 de fevereiro de 2024, segunda-feira, em Ourinhos, no interior de São Paulo, para mais um episódio do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Quem me acompanha neste 416 é o trio mais amado do Brasil. Vamos a elas. E aí, Raquel de Sá? Alô, alô, terraceiros e terraceiras! Aqui quem fala é ela, a mulher do tempo sem tempo, que de tão sem tempo está gravando este podcast, este episódio pra vocês, de volta aos lugares inusitados, né? Então hoje a gente não vai ter previsão do tempo, né? Porque eu fiquei sabendo que o tempo tá meio sem graça, né? Não tem grandes frios, grandes calores, né? Grandes chuvas, então ainda bem, né? Que não temos muito desequilíbrio nesse momento. Porém, hoje então vai com a minha novidade, né? Fazia tempo que eu não trazia isso pra vocês, de um lugar, uma gravação de um lugar inusitado. Então, o lugar inusitado de hoje é um pet shop. É isso, gente. Tive que trazer o meu cão que eu esqueci no supermercado na semana passada, né? Mas estava tudo bem, graças a Deus. Recuperei a minha cã e trouxe ela aqui pra fazer alguns exames. E enquanto isso, a gente faz o quê? Otimiza o tempo, porque a moça do tempo sem tempo está ficando muito craque em otimizar o tempo. As aventuras da cã talvez virem nossa nova micronovela de boas-vindas. Fala, Renata Couto. Alô, alô, terraceiros! Oi, Caio, oi, Fernanda, oi, Raquel. Espero que tenham passado bem aí a semana. Aqui, como vocês sabem, a Renata trazendo, como sempre, o boletim internacional aqui do Terraço Cast, falando da Califórnia. E essa semana eu vou comentar um pouco sobre as consequências para a China da guerra aí Rússia e Ucrânia. O pessoal deve estar se acostumando novamente com a semana de 5 dias úteis. Faz parte. Tudo bem, Fernanda Mello? E aí, meus amigos do Terraço Cast, que prazer estar aqui com vocês em mais uma semana. É isso aí, pessoal. Time em campo, vamos ao 416. Raquel, o Brasil tenta se reposicionar lá fora em Lula 3. Dados os acontecimentos recentes, e vamos ser sinceros, de 2023 para cá, o que podemos saber sobre a tal Missão Brasil Voltou? Está funcionando? Pois é, Caio Augusto, será que é Missão Brasil novamente? Mas calma, antes de entrar no tema, eu preciso me retificar aqui e dar aquele oi para as minhas companheiras de podcast, né, para Fê e para Rê, que foi a minha promessa aí, o meu comprometimento desse ano, que era que eu ia dar um bom dia, boa tarde, boa noite para elas, é uma saudação a todo episódio e eu sempre esqueço. Então fica aqui a minha saudação atrasada, como sempre, mas tá valendo, né, porque a mulher do tempo sem tempo, ela tá sempre atrasada, então não tem problema. Bom, então agora vamos, Caio Augusto, né, para falar deste tema, que é o Brasil no mundo, né. Bom,
Tem muito conteúdo, muito texto, né, no Terraço Econômico, na época que a gente trabalhava ali com a escrita, em que eu falei sobre, né, o posicionamento do Brasil em termos internacionais. Qual foi a estratégia do Brasil em política externa nos últimos anos. Vale lembrar, gente, que política externa é aquilo que conta, a gente tá falando de tudo. A gente tá falando da diplomacia econômica, da geopolítica. Então, quando a gente fala de política externa, a gente fala de tudo. Se a gente fala de política comercial, daí, de fato, é só o comércio internacional. Mas a política externa, ela não é feita só de geopolítica, nem só de comércio internacional. E o que a gente viu no governo Lula 1 e Lula 2 foi uma estratégia, né, uma estratégia de política externa de maiores inserção do Brasil no cenário internacional. Então, Lula realmente tinha grandes ambições no palco internacional, né? Ele elevou ali o conhecimento, né, sobre o Brasil no cenário, e isso, de fato, né, é inegável. Porém, o que ele fez com isso, né? Qual foi a estratégia dos governos Lula 1, 2 e aí depois o governo Dilma? Mas o governo Dilma, ele acabou, os dois governos Dilma reduziram muito a importância disso na pauta, né? A importância da política externa, efetivamente, aí no governo. E focaram muito mais em questões domésticas, né? E a gente já sabe no que deu, né? Focaram nas questões domésticas, focaram nas políticas econômicas que vieram desde Lula 2, né? Cavando um buraco fiscal enorme e que jogou a gente na crise, naquela maravilhosa crise, né? Ali de 2013. Mas voltando para a política externa, né? Qual que foi a estratégia dos governos Lula 1 e 2? Foi uma estratégia que ficou conhecida como diplomacia, né? Sul-Sul. O que era isso? A ideia era que os países do hemisfério sul do mundo, eles se somassem e cooperassem entre si. Não necessariamente contra os países do hemisfério norte, mas de fato ali uma cooperação maior entre os países do hemisfério sul, os países de desenvolvimento, né? E que eles, enfim, defendessem os mesmos interesses, né? Interesses parecidos, similares aí nos fóruns internacionais, né? E que eles aumentassem a cooperação tanto política quanto comercial, né? Entre eles, né? Que são muitos países aí no hemisfério sul. Porém, em que ela foi bem sucedida, essa estratégia? Foi bem sucedida em, como eu falei, aumentar a voz do Brasil em fóruns internacionais, aumentar a presença do Brasil, aumentar o protagonismo do Brasil no cenário externo como um todo. Porém, quando a gente olha em termos comerciais, em termos efetivos concretos econômicos, foi pouco relevante, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, quantos acordos que o Mercosul firmou, né? Então, fazia parte dessa estratégia Sul-Sul uma priorização do Mercosul, né? Ali no Brasil. Então, a gente tinha uma priorização do Mercosul como principal, enfim, foco ali no comércio internacional. O Brasil já fazia parte do Mercosul, né? Claro, quando ali assumiu o Lula 1, né? O Lula no seu primeiro mandato. Mas a grande estratégia virou, não, vamos aprofundar o Mercosul, etc. E o que acontece é que poderia sim ser uma boa estratégia, só que não foi aprofundado, né? O Mercosul até hoje não é nem uma união aduaneira completa, ou seja, a gente não tem nem a mesma tarifa externa comum, porque apesar da gente ter com os países do Mercosul, o que é essa tarifa externa comum? É a tarifa que é utilizada para todos os outros produtos, todos os bens e serviços que não são de países do Mercosul, para priorizar os países de dentro do bloco. Só que nem isso foi completo, porque tem 1 milhão de exceções, né? Então nem isso os países do Mercosul conseguiram concluir. Então a gente está longe de ser um bloco comercial, como por exemplo é a União Europeia, que tem livre circulação de bens e serviços. A gente não tem ainda, né? Estamos longe disso e há mais de 20 anos, né, existe essa estratégia de aumentar aí o protagonismo do Mercosul, etc. E acaba que não chegou em grandes lugares. E o Brasil, por fazer parte do Mercosul, ele só pode participar de blocos comerciais, de zonas de livre comércio, etc., fazer qualquer tipo de acordo de livre comércio por meio do Mercosul. Ele pode fazer outros acordos, então pode fazer acordos bilaterais de cooperação na área de ciência ou acordos, né, de intenções na área regulatória, pode também tratar de questões não tarifárias, né, como, por exemplo, regulação ou até melhores práticas, mas não pode aí ter um acordo de livre comércio efetivamente, né? Fora do Mercosul. Então tem coisa que dá pra fazer, mas não dá pra fazer um acordo de livre comércio, que é aquele que reduz as tarifas entre os dois países, né? E aí o Mercosul, beleza, então vamos fazer via Mercosul. Aí fez via Mercosul com vários países que têm pequeníssima relevância pro bloco, né? Que priorizando os países do Sul, acontece que o grande comércio não acontece entre os países do Sul, né? Ou só entre os países do Norte, né? Então a gente tem principalmente a gente teve aí, né, nos últimos 20 anos de globalização, principalmente depois da entrada da China na Organização Mundial do Comércio, efetivamente a OMC, a gente teve aí uma grande, né, uma onda forte de globalização, etc. Então, as trocas, e que está perdendo força nesse momento, até depois da pandemia, depois de todas essas guerras, etc., é o que a gente vê um enfraquecimento
enfraquecimento dessa globalização e um fortalecimento do que a gente chama de regionalização, de friendshoring, de reshoring, né? O friendshoring é para países que são amigos, né? Países amigos ali, produzir nos países que você tenha, enfim, por exemplo, os Estados Unidos no México, né? Um país miglis, que não tenha grandes riscos geopolíticos, que não tenha maiores riscos aí de ter uma paralisação da produção como a gente teve durante a pandemia e até por conta das guerras que estão acontecendo. Mas voltando aqui ao ponto central. Então a gente teve esse movimento, então antes disso tudo acontecer nos últimos 4 anos, a gente efetivamente teve aí um movimento forte, né, de globalização aí entre 2000 e 2020, né, em que isso só se fortaleceu, né, não é que a gente tinha um comércio que era só sul-sul, era norte-sul, leste-oeste, e não funcionou. Contando toda essa história para dizer assim, essa estratégia sul-sul não levou a muito lugar em termos econômicos, comerciais. E aí, o que o Lula 3 está tentando fazer? Ele está focando, colocando a sua estratégia de política externa na mesma retórica, na mesma estratégia que ele fez ali há muitos anos atrás, né? Há mais de 10 anos atrás. Então, de fato, parte dessa retórica já não se encaixa no mundo atual, por muitos motivos, alguns deles justamente os que eu falei, né? Esse movimento de reshoring, de friendshoring, de países se fechando relativamente ali, depois de muito desgaste nesses últimos anos. Também não cabe alguns discursos que são só retórica, né? Então, por exemplo, na época ali dos primeiros governos Lula, a gente teve a retórica muito forte da guerra cambial, do Guido Mantega, né? Ali o nosso, então, ministro da Fazenda, defendendo que os países, porque eles estavam fazendo quantitative easing, né? Que era aquele instrumento que foi utilizado depois ali da crise financeira, que era efetivamente os países afrouxando a política monetária, né? Então, jogando dinheiro no mundo, né? Então, o que o Guido Mantega falava? Vocês estão jogando muito dinheiro no mundo, tá valorizando as nossas moedas, e isso tá causando com a nossa produção industrial, né? A nossa indústria tá perdendo competitividade. E isso, enfim, ecoava em muitos outros países, né? Acabou ganhando espaço ali em fóruns internacionais, na ONU, no FMI, etc. Só que assim, aquilo era uma retórica, né? Era uma retórica que pra quem tiver interesse, eu escrevi sobre isso no meu trabalho de mestrado, que eu fiz em Economia Política Internacional, lá em 2014. Eu escrevi sobre isso, como essa retórica foi usada muito mais para falar com o público interno do que qualquer coisa, né? Isso acontece não só no Brasil, tá? Muitos países, de momentos diferentes da história, usam a política externa, o cenário externo, a sua atuação no cenário internacional para falar com o público doméstico. A gente já viu isso nos Estados Unidos, a gente tá vendo isso em Israel nesse momento, né? Então, de fato, isso já foi utilizado várias vezes na história e foi utilizado pelo Brasil naquela época, assim, certamente, né? Então, assim, o problema da competitividade da indústria brasileira não tava no câmbio, né? Tava em vários outros aspectos ali. E se tivesse no câmbio, também não seria culpa dos países desenvolvidos. Não era ali que faria sentido mudar isso. Então, o que o Lula tá tentando fazer hoje é uma estratégia que ela venceu. Então, quando a gente vê a atuação, o Lula tá focando bastante em viajar, né? Viajou para diversos países aí em desenvolvimento, não tá tendo toda a atenção que a gente via no passado, né? Então, teve agora, trazendo aqui para as últimas semanas, né? O Brasil, ele está na presidência do G20. O G20 não é um organismo multilateral, parte do sistema ONU, que foi estabelecido ali com os acordos ali de Bretton Woods. Não é um grupo, né? É assim como o BRICS, né? É um grupo. É um grupo das 20 maiores economias do mundo, que representam aí mais de 80%, se não me engano, do PIB global. E nasceu em 1999 para tratar de temas puramente financeiros e acabou evoluindo para outros temas relacionados à economia, até como o meio ambiente, por exemplo, economia e desenvolvimento. E tem uma presidência rotativa, cada ano é um país. E esse ano é o Brasil. E a reunião acontece em novembro, mas já tinha uma galera no Brasil agora, no Rio de Janeiro, na semana passada, nas últimas semanas, porque foi a reunião dos Sherpas. Esse é interessante, fazendo parênteses aqui. Os Sherpas, eu gosto muito de falar Sherpa, porque não é assim que fala, né? Só tô dando uma caipirizada no nome Sherpa. Porque da onde vem esse nome, né? Bom, falar quem eles são atualmente. Os Sherpas hoje, eles são os representantes diplomáticos, né? Os diplomatas, eles se reúnem para tratar de quais temas serão tratados. Então é para iniciar a negociação que efetivamente vai finalizar lá em novembro, né? Quais são os temas, do que vai tratar, quem que vai fazer acordo com quem que vai fazer uma carta de intenção e etc, né? Toda essa parte de diplomacia econômica, de diplomacia de uma maneira geral, é isso. Tudo é combinado antes, tá, gente? Ninguém conta. Aí vai chegar lá nas conversas, todo mundo já sabe o que vai falar, já tá no briefing, fala mais ou menos, e a única coisa que eles falam que não tá brifado é assim, que time você torce, entendeu? Então o negócio já tá tudo combinado. E aí os Sherpas, eles vêm. E por que Sherpa esse nome, né? Tem uma etnia lá no Nepal que tem esse nome, e eles carregam
pros alpinistas que vão escalar lá o Everest, eles carregam parte das malas e tal. Então, eles ficam lá atrás dos alpinistas, né, fazendo outros caminhos pra carregar a bagagem dos alpinistas. Então, é mais ou menos isso que os diplomatas eles fazem, né, carregam a bagagem de toda a parte da negociação. Mas, enfim, estavam esses Sherpas aqui, então teve todas essas conversas, etc. E por isso que Antony Blinken estava aqui também. Não vem só os Sherpas também, né, veio o Antony Blinken, por exemplo, que é o ministro ali, equivalente ao ministro das Relações Exteriores lá nos Estados Unidos. Eles conversaram sobre vários assuntos, ele e o Lula. E um dos temas, né, que o Lula sempre traz é aumentar o Conselho de Segurança da ONU, né, então colocar mais países no Conselho de Segurança da ONU, porque ele reflete ainda uma divisão de poder lá do pós-guerra, da Guerra Fria, etc. Tem que ter mais países em desenvolvimento. Mas assim, é um claim que tá bom, faz sentido, né, um argumento que beleza. Só que sabe desde quando o Brasil faz isso, gente? Quando eu fiz intercâmbio em Paris, que eu estudei a Sciences Po, em 2011, começo de 2011, eu fiz um trabalho sobre isso. Sobre o aumento do Conselho de Segurança, quais seriam os prós, quais seriam os contras, né? Olha quanto tempo está sendo discutido isso. Então vira uma retórica, tipo, tá bom, vamos aumentar, hein? Beleza. Mas não vai, entendeu? Tem que combinar com os russos e literalmente os russos, porque os russos fazem parte do Conselho de Segurança. Então assim, isso não vai mudar tão cedo. Então continua nessa retórica que não leva muito longe. E o Brasil tenta se colocar aí como mediador, como, né, a gente tem aqui historicamente uma postura de país neutro, de país que consegue ter um papel aí em negociações, principalmente quando a gente fala aqui do papel de protagonismo na América Latina, etc. Mas o Brasil já teve, inclusive, na época não lembro se foi Lula 1 ou Lula 2, que o Brasil teve um papel importante ali na negociação dos acordos nucleares, né, os acordos para evitar o enriquecimento de urânio, etc., lá no Irã. Então o Brasil teve um papel importante aí nessa negociação, na época eu acho que era o Ahmadinejad. E, legal, né? Então o Lula tentando ter essa voz de novo. Só que aí acaba falando não devia, acaba fazendo muito improviso, que ao tudo indica foi, né, a fala ali dele sobre o Holocausto, né? Então existem fóruns em que o argumento, né, de que de fato Israel tá passando dos limites da resposta, estão sendo mortos milhares de palestinos, né? Isso já tá sendo discutido na ONU, já tem diversos países que levantaram pontos super relevantes nesse sentido. Inclusive o Lula tinha falado coisas que antes, né, estavam de uma maneira mais, né, adequada. Aí, falar isso é aquela mesma história, você acaba perdendo a razão, né? E aí, como que um país que, se uma pessoa quer falar isso do ponto de vista, até do ponto de vista sociológico, antropológico, entender se isso faz sentido, super aberto, né? A questão é que você tá falando de um líder, né, de um presidente, que tem a ambição de ter esse papel neutro para conseguir, talvez, mediar alguma saída pacífica, né, ali para os países, não vai mais conseguir, né? Desse jeito não vai mais conseguir. Então, assim, eu acho que falta o que a gente tem visto nessa missão Brasil, né, renovada, é que tá faltando foco, tá faltando estratégia e tá faltando uma adaptação, uma readaptação daquilo que foi feito há 15, 20 anos atrás, né? O mundo mudou, muita coisa aconteceu, né? O discurso precisa mudar, precisa sair do discurso, né? A gente viu desde então diversos desses fóruns internacionais se tornaram muito mais concretos e aqueles que ficaram na retórica perderam relevância, que é, por exemplo, o caso da OMC, né? A OMC, a Organização Mundial do Comércio, foi perdendo relevância porque os países falaram, vocês não estão resolvendo nada, tá rolando um monte de medida protecionista, principalmente agora no pós-pandemia, principalmente aí depois da eclosão dessas guerras, então é isso, tchau, tchau, vamos fazer pelo nosso lado. Então eu acho que falta aí uma modernização, né, e uma adaptação aos tempos atuais na política externa brasileira. Em termos de presença externa, o resumo da ópera é que o Brasil é sim uma voz ouvida, mas não é pivotal no fim dos dias. Tal qual a impressão que temos sobre mercados variarem muito com base em acontecimentos internos, o que tal político falou, o que fulano de tal setor relevante no Brasil cobrou, etc., lá fora a coisa é bem parecida. Apertos de mãos, fotos bonitas e discursos podem soar que somos relevantes, mas é o diferencial econômico de produtividade que faz diferença de verdade. Se quer acertar os ponteiros com nossos parceiros econômicos no Mercosul, conseguimos até hoje. Difícil pensar em grandes saltos externos. Vale relembrar que o mundo hoje é menos interessado em interações comerciais globais do que nos últimos 20 anos, e que, é claro, presença global não é algo meramente econômico. Mas, desculpe a água no chope, Gilberto Gil tocando na ONU e Eduardo Paes colocando mesas com nomes de escolas de samba no encontro do G20 podem ser belos cases de soft power, mas o real power
é outra coisa. Globalmente, somos mestres da retórica, mas em termos de relevância, somos bem menos destacados do que parece. Quando pensamos no uso de mesmas estratégias que já não surgem o mesmo efeito de antes, então, e para finalizar esse comentário, TerraçoCast é cultura. Graças a esse episódio, você conheceu um apelido específico para os diplomatas: Sherpas. Se você já foi chamado assim alguma vez, agora você descobriu o motivo. Utilizando inclusive essa nova expressão, não sei se para você que está ouvindo foi uma expressão nova, mas para este que aqui ancora de fato foi, com muita sorte o Brasil entra para o time dos Sherpas nessa missão atual. E olhe lá. Um último ponto, embora já tenha dito que estava para finalizar. Se você está ouvindo isso e pensando, nossa, que síndrome de vira-lata, a gente não é tão irrelevante assim. Meu conselho é o mesmo de todas as vezes em que falamos de algo que não necessariamente agrada, mas precisa ser dito. Melhor lidar com a realidade como é e tentar melhorá-la do que viver sobre premissas do mundo da fantasia e ficar cada dia mais para trás em qualquer missão que se propõe. Confira na nossa Linktree todos os meios possíveis de acompanhar o Terraço Econômico, nossas redes sociais, parcerias ativas, e-books e até mesmo como você pode cadastrar seu e-mail para receber nossa newsletter semanal, a Reflexionários. Então, para resumir a ópera, não deixe de visitar nossa Linktree. Esse link está na descrição desse episódio. Renata, traga para nós o Boletim Internacional. Por quais motivos é possível imaginar que a Rússia conseguiria vencer a guerra na Ucrânia? E que tipo de frutos o endosso da China tem trazido à segunda maior economia do planeta? Então, essa semana, né, o Caio me passou um artigo bem interessante que eu achei, né, da Bloomberg, escrito pelo Mi Xinpeng, e ele conta um pouco do ponto de vista chinês quais que podem ser aí as principais consequências da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Essa guerra, né, como vocês sabem, está completando 2 anos agora, e isso mudou bastante a perspectiva, né, da guerra, principalmente se a gente for comparar com como que estava a situação há um ano atrás. Então, recapitulando, né, voltando a 2 anos atrás primeiro, né, a expectativa era que, principalmente da Rússia, mas de boa parte dos analistas, é que a guerra seria rápida, que a Rússia iria ali massacrar a Ucrânia, ia tomar Kiev rápido, enfim, né? A expectativa inicial era de que realmente a Ucrânia poderia ser uma presa fácil para a Rússia. Isso acabou não acontecendo, né? A Ucrânia teve bastante ajuda ocidental, principalmente dos Estados Unidos, mas também da Europa. Algumas sanções também foram feitas com relação à Rússia. A gente já discutiu aqui um pouco, né, sobre as sanções, né, o quanto elas foram, assim, relativamente ineficientes, mas de alguma forma a Ucrânia conseguiu se defender, né, conseguiu barrar o avanço russo. Se a gente voltar, como eu falei, né, um ano atrás, a perspectiva era de que a guerra ou ia durar muito tempo e muito dificilmente a Rússia iria conseguir sair vitoriosa dessa guerra, né? O jogo virou, digamos assim, no começo do ano passado, quando essa guerra estava completando 1 ano. Passado mais um ano que a gente vê que o jogo talvez tenha novamente virado, né? Nesse último ano, as forças russas conseguiram se defender, né? Manter aquelas invasões, aquelas províncias que eles tinham conseguido conquistar no começo da guerra, inclusive avançaram um pouco mais e estão conseguindo aí deter a reconquista, digamos assim, da Ucrânia. E principalmente, né, o apoio, principalmente dos Estados Unidos, no caso, tá ficando mais difícil, né? Os republicanos estão tentando barrar, estão fazendo de tudo para barrar mais uma ajuda dos Estados Unidos essa nova ajuda de 60 bilhões de dólares para a Ucrânia ajudar nas forças de defesa da Ucrânia. E tem toda essa discussão aqui nos Estados Unidos, né? O que essa nova ajuda pode fazer, pode mudar o desfecho da guerra, que os outros, né, bilhões, valores acima desses 60 bilhões, já foram mais de 100 bilhões que foi enviado para a Ucrânia para essa ajuda. O que esses novos 60 podem fazer que os outros anteriores não fizeram, né? E a gente sabe, né, na perspectiva de eleições aqui nos Estados Unidos, essa questão é bastante debatida, né? Uma parcela importante do eleitorado americano não vê muito
sentido de ficar mandando dinheiro para a Ucrânia, sendo que os Estados Unidos têm seus próprios problemas internos para resolver, e mais ainda se houver uma vitória do Donald Trump, aí então que a ajuda da Ucrânia deve minguar muito mais. Então, se a gente for ver no olhar de hoje, né, existe uma perspectiva aí do Putin poder até sair vitorioso, ou poder, assim, tipo, alegar uma espécie de vitória nessa guerra, né? Se ele conseguir ficar com alguma parte do que ele tentou pegar da Ucrânia, né? Alguns desses territórios mais ao leste, que tem uma cultura, uma população mais amistosa à Rússia, e ainda se ele conseguir uma parte desses territórios e ainda uma promessa da Ucrânia, por exemplo, de não se filiar à OTAN, ele pode sair aí cantando vitória nessa guerra. Mais difícil é a situação da China, né? A China, como a gente sabe, no começo ficou meio neutra no conflito, mas assim, né, desde o início tem demonstrado aí uma simpatia pelo Putin, pela Rússia, né? Não fez parte, né, do agrupamento do Oeste, né, para ajudar a Ucrânia, né? Não mandou dinheiro, não fez parte das sanções com relação à Ucrânia. Então, tipo, de alguma forma, o Xi Jinping acabou apoiando de uma maneira velada ou mais direta, enfim, a Rússia. E também tem toda a questão que a gente já falou aqui algumas vezes também da relação de Taiwan, com o território de Taiwan, que a China considera um território dela, e toda essa disputa, né, que acaba acontecendo com o Oeste, quer dizer, dos Estados Unidos, né, reafirmarem o apoio a Taiwan, a independência do Taiwan e tudo mais. E o que acontece com a China, esse apoio que ela acabou dando à Rússia, acabou enfraquecendo a relação entre a China com a União Europeia, né? A relação da China com os Estados Unidos já é uma relação estremecida, né, de muita competição, né, de cada um querendo ganhar mercado tanto econômico quanto poder e posicionamento geopolítico, e a Europa tinha uma visão da China mais amistosa do que os Estados Unidos. Isso não acontece mais hoje em dia, né? Com essa ajuda meio que mesmo que velada que a China acabou dando para a Rússia, isso acabou enfraquecendo as ligações econômicas e geopolíticas entre a China e a União Europeia. E a gente sabe, né, que a situação econômica da China não é muito boa, né? O número, por exemplo, se a gente pegar o investimento estrangeiro na China no ano passado, foi só 33 bilhões de dólares. Esse é o menor investimento estrangeiro no país desde 1993. Então isso demonstra, né, uma má vontade, pelo menos, um desinteresse do Oeste de aumentar a parceria econômica e os investimentos na China. E a Rússia, mesmo que conseguindo clamar essa vitória, vamos supor, né, sobre a Ucrânia, a economia da Rússia continua ainda bem abaixo do que estava antes da guerra, né? O PIB da Rússia está cerca de 5% menor hoje do que ele estava antes de começar a invasão com a Ucrânia. Então, mesmo que a China consiga aí ter um relacionamento melhor econômico com o Putin, com a Rússia também não está em situação econômica muito favorável para sair ajudando aí esse outro parceiro. Então, a China que a gente, né, tem falado aqui está numa situação econômica de crescimento mais difícil, de desemprego, né, toda a questão aí do mercado imobiliário da China que a gente, né, falou aqui, de quebra da Evergrande e tudo mais, isso pode se complicar ainda mais nos próximos anos, né, com esse enfraquecimento aí da parceria econômica entre a China e a União Europeia. Então, mesmo que o Putin consiga cantar a vitória dessa invasão, para o Xi Jinping vai ficar ainda mais difícil. 2 anos de guerra na Ucrânia, após a invasão realizada pela Rússia, e tal qual temos de ter humildade sobre a chegada ou não de uma recessão na economia americana, vale termos humildade e também cautela com essa questão bélica. No início do conflito, os dois lados tinham motivos para acreditar que a coisa acaba rapidinho. Hoje, após sanções que não funcionaram, triangulação para a compra de petróleo russo e várias dezenas de bilhões de dólares em apoio financeiro e militar à Ucrânia, a situação segue indefinida. Em termos de campo de batalha, segue a triste trajetória de pessoas que não têm nada a ver com a situação, mas ainda assim são prejudicadas, eventualmente feridas e até mortas. Pelo lado dos apoios ao conflito, temos os Estados Unidos de modo mais vociferado e com muitos recursos, e do lado da China, um silêncio misturado a endosso ao outro lado. A grande mudança que pode ocorrer nesse conflito deste ano para o próximo seria a mudança de comando nos Estados Unidos. Trump, que é muito menos partidário da continuidade da ajuda americana à Ucrânia neste conflito do que Biden, ou até mesmo do que o atual Congresso do Tio Sam, pode mudar os rumos no tocante a enfraquecer essa ajuda.
Rússia, como já comentamos aqui, segue sendo financiada pelas triangulações de compra do petróleo. O literal, vários países não compram petróleo russo, mas compram da Índia, que compra da Rússia, que na prática é a mesma coisa de comprar petróleo da Rússia. Isso sem falar em quem compra diretamente, né, os derivados, como é o caso do Brasil, atual maior comprador, se a gente for olhar os dados de 2023. Ucrânia, que perdeu 60 mil soldados até então e clama por socorro diante dessa situação, um socorro que, convenhamos, já foi bastante atendido em termos financeiros, mas não surgiu o efeito desejado por todos que enviaram tal apoio. Ucrânia segue pressionada. Sem apoio continuado, a Ucrânia perderá a guerra. E a Rússia, sem apoio, mesmo que velado, de seu parceiro silencioso, também fica em apuros. Seria esse o primeiro caso de conflito bélico que irá até o ponto em que a corda rui e quem sobrar de pé terá a declaração de vitória? Seguiremos acompanhando e trazendo a você o que for relevante nesse conflito. Em todo caso, novamente, é preciso ter humildade para reconhecer que, infelizmente, esse conflito não está, aspas, para acabar nas próximas 48 horas, fecha aspas, independente do vencedor que você tenha pensado agora. Gosta de como os conteúdos do Terraço Econômico traduzem e desmistificam as coisas? Saiba que não fazemos isso apenas com análise dos cenários, mas também para parceiros comerciais. Para saber como o seu negócio e o nosso negócio podem ser parceiros, visite na nossa Linktree o item Contrate o Terraço. Quem sabe seu produto ou serviço pode não apenas ganhar uma descrição mais adequada, como também acessar as centenas de milhares de pessoas que nos acompanham todos os anos. Já pensou? Fernanda, especula-se que em março teremos uma nova porrada no sistema bancário americano. O que está acontecendo? Um novo efeito Silicon Valley Bank pode estar se aproximando? Caio, foi há coisa de 1 ano atrás que a gente falava dos bancos regionais americanos quebrando toda aquela tour do SVB. E agora, a pergunta que fica é, os bancos americanos vão entrar em colapso em março? Quando lá no início de 2023, alguns bancos regionais americanos entraram em crise por conta de um problema de liquidez, muitas pessoas tiveram medo de um efeito contágio em todo o sistema bancário dos Estados Unidos e muito se falava sobre uma recessão que estava por vir, né? Mas felizmente a gente viu que essa recessão esperada não aconteceu. Apesar das falências bancárias do SVB, do Signature Bank e de outros, as autoridades monetárias agiram muito rapidamente para conter esses danos, né? O Fed interveio e implementou um programa de financiamento para esses bancos, né? Um empréstimo a taxas baratas para esses bancos reequilibrarem as suas contas, né? Para garantir que eles tenham liquidez em tempos difíceis. E bom, por um tempo, os bancos estavam ganhando dinheiro com essa diferença entre taxas de juros, né? Os juros que eles tinham que pagar eram menores do que eles tinham mantendo as suas reservas no Fed. E esses empréstimos estão vencendo agora, em 11 de março de 2024. Será que isso é motivo de preocupação? A gente viu algumas reportagens da Fox News, da CNN, da Reuters, e essas fontes estavam alertando sobre um risco, né? A Fox estava dizendo que 2024 vai ser o maior crash de todos os tempos. A CNN estava dizendo que Wall Street está preocupada com outra crise bancária. Mas será mesmo que a gente vai ver um crash inevitável? A questão é, na semana passada a gente falou sobre o setor imobiliário que estava em risco e com o retorno das atividades corporativas em modelo híbrido, como isso estava prejudicando o preço dos imóveis. Porque muitos imóveis comerciais, escritórios estavam em vacância e com escritórios vazios por meses, o valor dos imóveis estava depreciando. E isso não ajudava os bancos que justamente investem pesadamente nesse tipo de empréstimo. Mas será que isso é um motivo de preocupação? A verdade é, sempre que a gente vê muitas notícias circulando, é bem provável que esse risco já esteja embutido no preço, né? Que já esteja precificado. O tamanho do impacto do setor de escritórios comerciais
reais representa mais ou menos 4% de todo o mercado imobiliário americano. E aí você me pergunta, qual a diferença da crise imobiliária lá de 2008 com esse alerta de agora? Essa é uma dúvida muito pertinente, já que 2008 a raiz da crise foi também imobiliária, com as hipotecas, mas a gente vê uma diferença. Os bancos passaram muito tempo, lá naquela época do início dos anos 2000, né? Eles passaram muito tempo concedendo empréstimos sem muito critério ao perfil de risco das pessoas. Então, sem ter tanta confiança que as pessoas iam conseguir arcar com a dívida ou não. E o agravante disso tudo era que os bancos usavam essas hipotecas como garantias para novas operações. Naquela época, o valor dos imóveis estava subindo muito além do normal, as pessoas conseguiam um crédito fácil, o que aumentava a demanda por imóveis e, consequentemente, o preço das casas. Mas, à medida que as pessoas não conseguiam arcar com a dívida, veio a inadimplência e aí gerou uma queda em efeito dominó. A diferença é que hoje a gente não passa por uma fragilidade nos empréstimos. O problema ainda é uma consequência dos juros altos, que são consequência também dos estímulos monetários para reaquecer a economia, né, durante o período da pandemia, que gerou inflação e tudo mais. Então, os bancos que compraram títulos de longo prazo com taxas baixas antes da pandemia, eles tiveram um probleminha aí de preço e taxa, né? Vocês sabem que preço e taxa são inversamente proporcionais, então, quando a taxa de juros aumentou, o preço dos títulos que eles tinham em carteira diminuiu. E com essa subida dos juros para controlar a inflação e essa queda dos preços, dos títulos, né? Os bancos tiveram que contabilizar essas perdas nos seus balanços. No ano passado a gente fez alguns episódios aqui do Terraço Cast sobre esse tema, mas no final das contas a agência americana, para manter a confiança das pessoas na estabilidade dos bancos, divulgou que o número de bancos com ativos problemáticos não é tão preocupante assim. A questão é que sempre vai haver anúncios de crises, a gente sempre vai ver notícias bombásticas e grandes preocupações pela mídia, até porque são notícias que geram mais cliques, né? Mas será que vai ter mesmo uma recessão em 2024? A verdade é que ninguém pode dizer, mas as conclusões precisam ser individuais, né? Sem a influência de todo esse alarmismo e medo. Enfim, as autoridades que a gente já viu se pronunciando, elas falam que todo esse risco é contornável. Então, será que a gente de fato deve acreditar neles ou nas notícias que geram um pouco mais de pânico? Vamos acompanhar. Uma sacada muito interessante do que a Fernanda comentou e que vale a pena esticarmos é isso de que as informações talvez já estejam no preço. Há uma enorme discussão na academia econômica sobre os mercados precificarem ou não todas as informações e quão rápido essa precificação aconteceria na prática. Mas tenha em mente algo fundamental. Geralmente, os players mais graúdos do planeta já colocaram suas posições no mercado antes dessas grandes notícias saírem. O que significa na prática que o que talvez pode soar como, aspas, grande medida que se aproxima, fecha aspas, pode na verdade ser um impulso psicológico a investidores menores que, diante de tal alerta, movem o mercado, seja comprando e puxando para cima os preços, quando o alerta é de grande oportunidade, ou deixando tudo mais barato, para quem quer entrar comprando de maneira discreta, se é que é possível ser discreto numa situação como essa. No fim das contas, a atuação do Fed no caso dos bancos regionais do ano passado até agora, no qual já falamos em alguns episódios de maneira bastante detalhada, vale vocês procurarem, a atuação do Fed no caso dos bancos regionais do ano passado até agora, oferecendo linhas de crédito e soluções análogas a essa, permitiu que não houvesse corrida bancária e nem que a confiabilidade do sistema bancário americano ruísse. Esses financiamentos continuam lá e vencendo em 11 de março. Ainda precisarão ser pagos. Isso pode significar uma porrada nova nos bancos regionais? Pode. Mas o histórico não muito distante aponta para um Fed que está mais atento hoje, tanto em termos de regulação
quanto comunicação e oferecimento de liquidez do que foi, por exemplo, no período entre o pós-crise de 2008 e a pandemia, período esse em que havia pouca racionalidade, muita gritaria e um Fed que basicamente abaixava a cabeça para qualquer birra que o mercado bancário americano se propusesse a fazer. Talvez seja cedo para cravar, e não parece ser muito auspiciosa essa frase, mas o cenário agora parece mesmo ser diferente. Você que sempre nos acompanha, que tal trazer mais gente para ouvir e também acompanhar o Terraço Cast? Não deixe de enviar esse episódio para alguém que também queira ficar por dentro das discussões relevantes a nível doméstico e internacional. Nos despedindo agora do trio que abrilhantou o episódio 416 do Terraço Cast. Obrigado, Raquel. É isso, pessoal. Sairei aqui, da localização Pet Shop. Eu confesso que eu tive que vir para dentro do carro, porque estava rolando, como eu imaginei, alguns latidos aqui e ali. Mas é isso. A Mulher do Tempo Sem Tempo seguirá otimizando o tempo dela mesma e de vocês, porque podcast é uma ótima maneira de otimizar o tempo. É isso, Caio Augusto. É isso, queridas Fê, querida Rê e ouvintes do Terraço Cast. Nos falamos na semana que vem. Obrigado, Renata. Beijo para todos aí e até semana que vem. E obrigado, Fernanda. Queria agradecer a você que ouviu o episódio até o final. A gente se vê na semana que vem. Você sabe que até lá você pode me encontrar no TikTok, no @sigafefa. Valeu, galera. Grande abraço. Abraços pelas ondas sonoras. Continuamos a prosa no próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.